Muito boa tarde, prezado telespectador que nos acompanha em todas as plataformas da Conecta Mais TV. Inicia agora o Expresso Meio-Dia, levando até você informação, notícia, jornalismo e atualização. Iniciamos pela temperatura em Nova Prata nesse momento, os termômetros já batem a casa dos 21 graus. As temperaturas elevaram e prometem ser amenas aí no final de semana que segue. A previsão é que o sábado tenhamos sol e o domingo teremos aí precipitação em toda a Serra Gaúcha. As temperaturas chamaram a atenção porque a partir de hoje elas terão uma nova elevação e um calor fora de época será sentido em toda a Serra Gaúcha. Em alguns locais as máximas chegarão a 28 graus. E o final de semana será de tempo bom, com sol predominante na maior parte dos dias. Hoje teremos sol claro e o vento soprará em uma densidade agradável. No sábado, algumas nuvens no céu e no domingo teremos instabilidade. Pelo portal da Metsul, você tem uma ideia de como serão os próximos dias aí do final de semana. Hoje, ensolarado, amanhã com algumas chuvas isoladas e no domingo, sim, a confirmação de que teremos chuva. As máximas hoje vão a 26 graus, amanhã no sábado a 27 e no domingo teremos uma queda aí com a chegada da chuva, máximas de 18 graus. Passando para as notícias da nossa região, começando com bons números. As diminuições nos hospitais. Em Nova Prata se contabiliza uma diminuição de número de pessoas internadas e 7 pacientes aí aguardam atendimento por conta da Covid. Nenhum deles está esperando leitos de UTI e seguem o tratamento clínico aí no Hospital São João Batista. Conforme informações também que recebemos pelo portal da Rádio Estúdio, em Veranópolis, também uma outra diminuição foi notada nas casas de saúde e 7 pacientes também seguem internados sob cuidados médicos, não necessitando de transferência para leitos de UTI. A informação é que anteriormente tínhamos 10 pacientes no São Pelegrino Lasiose e agora são 7. Bons números, mas os cuidados devem continuar redobrados. Informação para Fagundes Varela, nesse sábado ocorre a Feira da Agricultura Familiar na área central do município. Diversos produtos estarão à disposição nos locais de costume, né? Os produtos da família Valente e também Gusberti. A partir das 8h30, o município aí tem a feirinha organizada com produtos orgânicos disponíveis das agroindústrias da cidade. Seguindo com as notícias, nós vamos à Serra Gaúcha e um apelo. O governador Eduardo Leite pede a toda a população serrana que redobre os cuidados devido à tendência grave de piora do quadro da pandemia. Nas últimas manifestações, o governador veio a público falar que os números da Serra Gaúcha estão assustando. E a avaliação fez com que o gabinete de crise do Palácio do Piratini emitisse um reforço de alerta devido ao agravamento na região da Serra. E o governador, na sua fala na tradicional live, também pediu à população que tenha consciência dos cuidados e da proteção, porque a pandemia ainda não acabou. De olho nesse alerta recebido pelo Palácio Piratini, a AMESNE, Associação dos Municípios da Encosta Superior Nordeste, estará repassando hoje a todas as cidades da Serra Gaúcha as orientações e as sugestões sobre as restrições que os municípios devem tomar. O documento foi confeccionado após o recebimento do segundo alerta emitido pelo Estado. E na manhã de hoje, o Comitê Técnico da Associação, em conjunto com demais especialistas, estarão repassando aos municípios as medidas restritivas sugeridas que devem ser adotadas a fim de frear o avanço da pandemia da Covid-19, nesse momento que se demonstra como uma nova crescente. Falando em vacinação, em Farroupilha, segundo o prefeito Fabiano Feltrin, os caminhoneiros poderão receber a imunização contra o Covid a partir de hoje. A imunização ocorre para os profissionais da aviação e os metroviários.
e conforme informações das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h no posto de saúde do bairro Belvedere, localizado na Rua Colorado 445. O espaço será totalmente utilizado para aplicações desse público. E segundo o prefeito, participarão aí, né, da campanha de vacinação e também segue a doação de alimentos e rações para animais durante as etapas de imunização. Então, caminhoneiros farroupilhenses têm essa possibilidade de receber o imunizante. O alerta que parte das autoridades médicas também é de atenção e de cuidados redobrados. Abre aspas, a pandemia não acabou e a terceira onda começa a ser uma realidade, fecha aspas, alerta médico que atua no enfrentamento da Covid na cidade de Farroupilha. O médico Paulo Kern salienta que somente no mês de maio, no Centro de Referência da Covid, mais de 2.457 atendimentos foram realizados. E ele comentou que as aglomerações, principalmente em Caravaggio, em Gramado e em Canela, é que chamam muito a atenção pela proliferação de casos. E pede que a comunidade faça a sua parte no sentido de prevenir a disseminação do vírus, fazendo uso do álcool gel, da máscara e evitando as aglomerações. Em Caxias do Sul, as informações é que entidades voltam a solicitar o aumento do efetivo dos ônibus urbanos na cidade. O Sindicato dos Empregados do Comércio e o Sindicato do Comércio Varejista solicitou à Prefeitura a ampliação de horários no transporte coletivo urbano em Caxias. O ofício foi enviado na última quarta-feira, conforme consta no documento. O pedido é feito com o objetivo de evitar a superlotação dos ônibus e preservar a saúde das pessoas em relação ao Covid. Por isso, é solicitado a disponibilização de mais veículos para que os efetivos se tornem mais rápidos no seu trânsito e menos lotados. Próximo ao Shopping Világio, no Desvio Risso, que funciona o comércio da região até às 22 horas. As entidades ressaltam que, além dos comerciantes, os consumidores também seriam beneficiados. Rumando para o Planalto Médio e os destaques dessa manhã, um parque tecnológico do agronegócio deverá ser construído em Passo Fundo. Segundo informações, o espaço também abrigará polos de criação de agroenergia. O objetivo é implementar um espaço onde as tecnologias possam ser criadas e a genética de sementes melhoradas, além de formas alternativas de geração de renda aos produtores. Segundo informações, em parceria com a Universidade de Passo Fundo, mais uma reunião para tratar do Parque Tecnológico do Agronegócio de Passo Fundo foi realizada, com o apoio de diversas entidades. No encontro, lideranças ligadas à cadeia universitária, à prefeitura e empresas da região se dispuseram a colocar à disposição do projeto os seus profissionais a fim de tornar o parque uma realidade. Na área central de Passo Fundo, também o destaque é que a estátua que homenageia Teixeirinha foi restaurada e devolvida ao público. E ela também serve de alerta para a pandemia, pois dessa vez o gigante aí do Planalto Médio foi mascarado com as cores do Rio Grande do Sul. Patrimônio histórico, cultural e um dos principais pontos turísticos de Passo Fundo, a estátua do cantor, compositor e cineasta Vitor Mateus Teixeira, o Teixeirinha, instalado no final da década de 80 no centro da cidade, se tornou também um símbolo de conscientização. Ela foi restaurada pela prefeitura e recebeu um adereço aí de uma máscara a fim de chamar a atenção para os cuidados com a pandemia. E o nativismo gaúcho e todo o Rio Grande do Sul amanheceu triste com a notícia dessa manhã. Com informações repassadas por diversas agências, o Estado se despede de Berenice Azambuja, que aos 69 anos veio a óbito no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. Ela tratava um câncer no pâncreas e acabou tendo uma parada cardíaca. Ela era natural de Porto Alegre. Berenice da Conceição Azambuja se tornou aí famosa pelos 4 cantos do estado
quando disparou o seu grande sucesso Churrasco e Bom Chimarrão. É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Ela gravou aí diversos discos ao longo da sua carreira, sendo um ícone para as mulheres que estava à frente da gaita e também para os demais artistas da velha escola do nativismo gaúcho. E o velório de Dona Berenice ocorre na cidade em que ela escolheu para morar, Vila Lângaro, e onde a comunidade, os fãs, os amigos e os familiares fazem aí a cerimônia de despedida. Ela será sepultada às 17 horas na cidade que escolheu para morar. E a Berenice aí, então, deixa um legado de saudade e de extremo amor pela cultura do Rio Grande do Sul. Seguindo com as informações, vamos falar do Caixa do Estado, que segundo o governo do Estado, resultou aí num superávit de 2 bilhões de reais até abril. Impulsionado pelas reformas estruturais, as medidas de modernização da administração tributária e da contenção de gastos com o apoio do parlamento e dos poderes, o Rio Grande do Sul segue progredindo rumo ao reequilíbrio das contas públicas. Nos 4 primeiros meses desse ano, o Estado registrou no seu caixa um superávit orçamentário de 2 bilhões. Os gastos com pessoal caíram 223 milhões e o déficit previdenciário caiu cerca de 618 milhões em relação ao mesmo período do ano passado. O relatório de transparência fiscal de 2021, apresentado nesta semana pelo secretário da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, e os subsecretários da Receita Estadual e do Tesouro, demonstraram os ganhos de caixa atingidos pelo Estado e a melhora dos números durante a gestão. Avançando e falando de economia, uma empresa gaúcha acabou batendo o recorde da venda de combustíveis. A rede de postos Sim contabilizou 51 milhões de litros de combustíveis vendidos. A safra é um dos motivos apontados pelo presidente da rede, que tem sede aqui na Serra Gaúcha. Ou seja, o recorde na venda, foram comercializados 51 milhões de litros, superando o recorde anterior, que era de 48 milhões. A quantidade inclui todos os tipos de combustíveis vendidos durante o mês de maio. Por falar em dados da economia, a estiagem prejudicou as lavouras de erva mate. As plantações estão passando aí pelo período de colheita e a estiagem impactou em toda a área de produção, segundo a Emater. A perspectiva é que a produção de erva mate no estado atinja 280 mil toneladas nessa safra 2020-2021. E segundo informações, a colheita começou aí no final de maio, porém a estiagem prejudicou o resultado das cooperativas e dos produtores. Falando sobre vacinação, chegaram ontem em Porto Alegre cerca de 38 mil doses da vacina da Pfizer, que serão aplicadas no estado. Haverá alteração no transporte das vacinas devido ao limite de carga que pode ser transportado no avião da Brigada Militar. E ontem, 38 mil doses foram desembarcadas aí no aeroporto Salgado Filho, vindos de Guarulhos, em São Paulo, juntamente com mais 356 mil doses da AstraZeneca que foram recebidas e vão sendo repassadas a todas as regiões, avançando a campanha de imunização. Nessa manhã, a Prefeitura de Porto Alegre avisou que a partir do próximo sábado, ou seja, dia 5 amanhã, passará a vacinar homens com 59 anos sem comorbidades, ou seja, aquilo que é chamado a faixa das pessoas normais, que não detêm nem comorbidades e nem a idade para ser considerado idoso, passarão a receber imunizante no sábado. A separação foi feita por gênero e definida para facilitar a logística e evitar aglomerações, segundo a Prefeitura. Então, damos um passo importante na etapa de vacinação, na medida em que entramos aí na faixa normal da população e agora será de maneira decrescente. Dos 59 anos, iremos até os 18 anos e todos serão abarcados pela cobertura vacinal.
Otimistas prevêem julho e agosto para o término da vacina. Os mais conservadores apostam até outubro e os pessimistas apenas para o ano que vem, a cobertura total da população. E nós que somos realistas aguardaremos isso acontecer para não errar nenhuma previsão. Seguindo com as notícias do Estado também, sem detalhar as punições, a Procuradoria-Geral do Estado liberou um enunciado normativo dizendo que as prefeituras que não seguirem as recomendações do sistema 3As sofrerão punições por parte do Estado. A Procuradoria não detalhou que tipo de situação seria essa, mas se referiu a um episódio ocorrido na metade sul, na região de Pelotas, onde prefeituras preferiram deixar o comércio aberto durante o feriadão, em detrimento da vontade que era imposta pelos decretos liberados pelos órgãos superiores. A PGE alertou que esse tipo de comportamento será enquadrado como crime de responsabilidade sanitária e encaminhado ao Ministério Público, o que pode gerar punição aos prefeitos. Seguindo com as notícias, já que falávamos da metade sul, a previsão é de temporais para a metade sul no estado hoje. O alerta foi emitido e as cidades já se organizam porque a instabilidade toma conta. Tempestades localizadas com raio e potencial de precipitação e granizo e vendavais são constatados. Segundo informações, na fronteira com o Uruguai, na Costa Doce, em Pelotas e no litoral sul e na Campanha, estão aí preparadas para receber um grande temporal que pode chegar a partir do dia de hoje. E para a gente encerrar esse bloco do Expresso Meio-Dia, nós vamos a André da Rocha, onde as oficinas profissionalizantes do CRAS estão em operação na medida da possibilidade sanitária. Após o intervalo, eu retorno. Temos hoje o comentário do esporte com Tobias Betim e matérias do Brasil e do mundo. Fique conosco, esse é o Expresso Meio-Dia na Conecta Mais TV. Hoje nossa reportagem encontra-se no município de André da Rocha. Nós vamos conversar com o secretário de Saúde, o Rafael, que vai nos contar um pouquinho sobre o edital que está sendo lançado para a retomada das atividades do CRAS. Algumas oficinas que vão beneficiar a todos os andreenses. A gente pensou agora com a retomada de algumas atividades, tanto academias como já estão sendo liberadas algumas atividades com maior frequência depois do fim das bandeiras, e a bandeira preta foi extinguida e voltou essa gestão mais para a parte do município. A gente observou que a gente conseguiria retomar algumas atividades que a gente já tinha no passado, que eram essas oficinas. Claro que o nosso objetivo é desenvolver a parte da saúde ocupacional das pessoas, do bem-estar da comunidade, a saúde física e mental também, que nesse último ano está bem afetada com questão de restrição de espaço, restrição até de movimentação das pessoas em alguns locais. Então, o objetivo de retomar essas oficinas é realmente esse, é de melhorar a qualidade de vida das pessoas, da comunidade, prevenir até algumas comorbidades. A gente já teve essas experiências no passado que deram muito certo aqui no município, então foi uma ideia que a gente já tinha isso na nossa cabeça de retomar assim que fosse possível, e a gente percebe que agora a gente já pode começar a dar um start nisso para voltar a essas atividades. A gente está trabalhando na licitação de algumas oficinas já definidas. Eu não sei te precisar a data que vai ser o edital, mas ele já está em andamento para a contratação desses profissionais, que são aulas de música, teclado, se não me engano, massagem terapêutica, temos aula de funcional também, que vai entrar nessas oficinas, temos sessões de terapia ocupacional, temos artesanato e temos pilates também. Até o momento é isso que a gente tem. Acredito que para o restante do ano vai ser isso que a gente tem disponível. Através do CRAS foi pensado isso, foi planejado junto com o assistente social. A nossa coordenadora do CRAS trouxe essa ideia muito forte para a gente desenvolver durante o ano no município. O intuito é exatamente esse. Como eu comentei antes, a saúde mental das pessoas nesses últimos tempos, a gente tem percebido um aumento de problemas de saúde mental, até depressões, crises de ansiedade. Muitos pacientes aumentaram esses quadros nos últimos tempos. Então,
esses tipos de atividade, a própria terapia ocupacional, para reforçar até o vínculo sociofamiliar das pessoas, a gente percebe que a gente tem a ideia de que isso possa fortalecer muito essa capacidade das pessoas até de voltar a interagir. São grupos pequenos, sim, são grupos pequenos, mas é uma maneira das pessoas começarem a se distrair com novas atividades, melhorar o convívio familiar mesmo, porque a atividade física ou a atividade psicomental, ela ajuda nesse desenvolvimento dentro das próprias famílias e até previne algumas doenças que a gente já sabe por estudos que sim, previne você ter uma atividade diferente no seu dia a dia, uma forma de lazer no seu dia a dia, vai influenciar na saúde, tanto saúde familiar como a saúde mental e física também. Sim, vai ser todo o planejamento vai ser através da nossa unidade do CRAS. Nós temos os profissionais que trabalham lá no CRAS que têm todas as orientações. Não tem uma restrição de idade, dependendo, claro, da atividade, vai ser discutido junto com o profissional que for contratado se vai ou não haver alguma restrição, mas agora, nesse primeiro momento que a gente fez o lançamento do edital, eu não tenho como te precisar se tem em algum dos pontos alguma restrição. Provavelmente depois, na hora das inscrições junto ao CRAS, vai ter uma cartilha do que cada um conseguirá fazer. Nós vamos fazer essas atividades, algumas delas também no interior, não vai ser apenas no município, até para levar isso para a comunidade do interior que mora um pouco mais longe, tem mais dificuldade de vir até a área urbana para realizar essas atividades. Então, o que a gente pode reforçar é que os profissionais que se interessem fiquem atentos nesse lançamento de edital, que procurem a Secretaria de Administração, que se inscrevam, sendo possível e atendendo à exigência das documentações, que se inscrevam, para que a gente tenha essa concorrência, é uma concorrência saudável, que vai trazer profissionais melhores, com certeza, para o nosso município e para a comunidade que vai trabalhar com essas atividades aí também. Quando eu tiver mais informações quanto ao início das atividades, também a gente vai estar divulgando e vai estar comunicando para toda a comunidade. Pedras Andretta. Há mais de 40 anos entregando qualidade e excelência através dos seus produtos. Acabamentos com elegância e sofisticação. Ter uma empresa especializada e de confiança faz toda a diferença. Pedras Andretta. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, Cemitério da Paz em Nova Prata, de Máquinas e Algor, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 MB por apenas R$ 99,90 ao mês.
Ligue 10355, Adilnet Telecom. Carro Certo Automóveis. Veículos multimarcas seminovos que garantem a beleza, conforto e a sua segurança. Carro Certo Automóveis, a qualidade que você merece. Situado no centro de Nova Prata. Carro Certo Automóveis. A Casa do Doutor chega a Nova Prata e região oferecendo materiais de qualidade para os profissionais da área da saúde. Casa do Doutor, qualidade e facilidade a favor da saúde. O Restaurante da Mari oferece cardápios especiais e saborosos para o seu dia a dia. No centro de Nova Bassano, com todo conforto e acessibilidade para te receber. Restaurante da Mari. E retornamos ao vivo para você com o Expresso Meio-Dia, trazendo as notícias agora do Brasil e do mundo e os destaques esportivos. Temperatura subindo, em Nova Prata já fazem 22 graus, deixando para trás aquela friaca do começo da semana. O final de semana promete tempo bom e agradável. E nós vamos falar porque hoje tem jogo da seleção brasileira. O Brasil encara o Equador em Porto Alegre, né, pelas eliminatórias da Copa do Mundo do ano que vem. Já tem Copa o ano que vem. E a Conecta Mais, se Deus quiser, vai estar lá fazendo a cobertura no Catar. Será? Pode ser que sim, né? E o jogo ocorre hoje, dia 4/6, às 21h30, no Gigante da Beira-Rio, pelas eliminatórias da Copa. Então, Tite e sua turma vão a campo para manter os bons resultados contra a seleção do Equador. E já que não falamos de esporte no começo do nosso Expresso Meio-Dia, Tobias Betim, o nosso cartola de plantão diretamente de Nova Bassano, traz as notícias da página esportiva e os destaques do final de semana para você. Sem intervalos eu volto para dar as informações do Brasil na sequência. E aí pessoal, ligado aqui na Conecta Mais, no Expresso Meio-Dia, Betim aqui passando para fazer o nosso comentário esportivo nessa sexta-feira. Sexta-feira aí que a gente vai projetar as partidas do fim de semana, que acontece agora, né? As partidas da dupla Grenal do Campeonato Brasileiro. Falar também das partidas na Copa do Brasil. Vamos começar aqui pelo Inter, né? Já que jogou nessa última quinta-feira e estreou aí na Copa do Brasil com vitória fora de casa sobre a equipe do Vitória da Bahia. Partida marcada aí em 1-0, né? Gol do Thiago Galhardo, que entrou no segundo tempo, sofreu pênalti e converteu. Então o Inter conseguiu uma vantagem bacana para decidir na próxima quinta-feira no estádio Beira-Rio aí. Uma vitória que não foi tão convincente, mas o Inter pelo menos teve algumas surpresas bacanas nessa partida, né? A entrada do Johnny como primeiro volante, o Patrick voltando ao time titular e o Bosquilha retornando ao time depois de 8 longos meses aí também. Uma outra surpresa foi o Daniel no gol, o Marcelo Lomba ficando no banco aí pro Daniel também. Então essas surpresas aí no Inter que com certeza agradaram o torcedor, né? Nomes diferentes aí, a volta do Bosquilha com certeza muito comemorada. Vamos falar também aí do Campeonato Brasileiro, né? Já que o Inter fica lá no Nordeste, o Inter joga no domingo contra o Fortaleza. Partida marcada para as 4 da tarde. Tendência de time titular para esse jogo também do domingo. O Inter que largou com um empate em casa, né? Dá para dizer que foi um tropeço. O Sport conseguiu empate por 2-2 e o Colorado aí vai em busca de uma vitória fora de casa para não se distanciar tanto lá dos primeiros colocados, né? O Fortaleza até tem uma tendência de colocar time misto, já que tá aí numa peleia difícil contra o Ceará também na Copa do Brasil. A primeira partida deu 1-1 e aí o segundo jogo vai ser aí no próximo meio de semana. Então o Colorado aí jogando no domingo 4 da tarde.
E o Grêmio também largou com vitória na estreia do Grêmio na Copa do Brasil, 2-0 sobre o Brasiliense. Destaque para os garotos, né? Ricardinho, Jean-Pierre também fez gol aí nessa partida. O Grêmio que ainda está com alguns desfalques por conta da Covid e conseguiu mesmo assim uma vitória bacana. O Grêmio aí que vai folgar no Brasileiro no fim de semana, né? A partida contra o Flamengo foi adiada por conta dos vários desfalques que o Flamengo tem por conta das convocações da seleção principal e da seleção aí também olímpica, né? Mas o Grêmio vai ter a decisão da Recopa Gaúcha, partida marcada para as 10h30 da manhã do domingo contra o Santa Cruz, de Santa Cruz do Sul, obviamente. Então a tendência é que o Grêmio coloque um time misto aí para esse confronto também, vai poupar os seus principais titulares, mas mesmo assim vai colocar um time misto aí, um time de garotos também para decidir a Recopa Gaúcha. O Grêmio pode colocar mais um título aí no armário em 2021, então domingo, 10h30 da manhã, Grêmio joga pela Recopa Gaúcha, folga no Brasileiro, mas tem essa decisão aí contra o Santa Cruz. Era isso o nosso comentário esportivo de hoje, que o Inter e Grêmio façam bons enfrentamentos, o Grêmio podendo ser campeão no fim de semana, e nos vemos de novo agora na segunda-feira. Forte abraço! Muito obrigado ao Tobias Betim pelos seus recados do esporte, parabéns aí pela cobertura completa, que ele dá um resumo no nosso Expresso Meio-Dia de tudo que acontece com a dupla Grenal. Avançando pelo Brasil, os bons números que se destacam. 100 milhões de doses de vacinas já foram distribuídas pelo governo federal. A marca foi atingida na última quarta-feira. A expectativa é que para o mês de junho, de acordo com o Ministério da Saúde, 40 milhões de doses sejam distribuídas em todo o Brasil, o que será um recorde até o momento. Em maio, foram entregues a estados e municípios 33 milhões de doses de vacinas disponíveis. E o Ministério da Saúde disse que 600 milhões de doses contra a Covid já foram encaminhadas e a maior parte dos imunizantes chega até o final do ano. E segundo informações da pasta, isso é o suficiente para imunizar toda a população acima de 18 anos de idade. Aguardaremos a confirmação dessas previsões e traremos os números para você aqui no Expresso Meio-Dia. O STF começa a julgar hoje uma ação que pode alterar os rendimentos de aposentados e pensionistas do INSS. O que é chamado aí a tese da vida toda pode aí rever para maior o número de valores recebidos através das aposentadorias. Segundo informações, a revisão da vida toda vai inserir no período básico de cálculo todos os salários que serviram como base da contribuição da Previdência Social e assim aumentar o valor da aposentadoria concedida com base nas regras anteriores à reforma da Previdência. Vale ressaltar que a emenda à Constituição, a reforma da Previdência feita em 2019, a aposentadoria era calculada considerando 80% dos maiores salários de contribuição, com o descarte de 20% das menores contribuições a partir de julho de 2014. Por essa razão, todas as contribuições anteriores a julho de 1994 não entram no cálculo do benefício, prejudicando principalmente os segurados que ganhavam grandes salários antes desse período e que passaram a ganhar menos ou até mesmo pararam de contribuir com o INSS. Sendo assim, a revisão da vida toda vai oportunizar que as contribuições previdenciárias do segurado sejam incluídas no seu cálculo de aposentadoria. E agora a gente aguarda a decisão do STF. Se o aposentado puder sair com um dinheirinho a mais no bolso, ninguém vai reclamar, sem dúvida nenhuma. Seguindo com as notícias, outra informação que repercute a partir do Tribunal Supremo Brasileiro, o ministro Luiz Roberto Barroso suspende o despejo de vulneráveis em áreas ocupadas antes da pandemia. A decisão é válida por 6 meses e pode ser estendida. O conceito de vulnerabilidade vai ser definido caso a caso na Justiça. Então, Luiz Roberto Barroso deu uma suspensão. Estão proibidas medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegração de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia
ou que representam área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, disse o ministro em decisão tomada aí nesta quinta-feira. O despejo de locatários de imóveis residenciais em condição de vulnerabilidade também fica suspenso, e o conceito de quem é vulnerável ou não será discutido em ações judiciais próprias. Vindo para o Palácio do Planalto, a boa notícia para pequenas e microempresas. O Pronamp, uma linha de crédito financiada pelo governo federal durante a pandemia com taxas melhores e prazos estendidos, agora tornou-se permanente. O presidente Jair Bolsonaro sancionou no dia de ontem a lei que torna permanente o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Pronamp. O anúncio foi feito pelo próprio presidente nas suas redes sociais. O Pronamp foi criado em maio de 2020 para auxiliar de forma financeira os pequenos negócios e, a princípio, seria mantido apenas durante a pandemia. Devido ao bom desempenho do programa e também o auxílio prestado a mais de 520 mil micro e pequenas empresas, o programa será mantido, pois o governo entende que essas empresas geram emprego e renda a uma grande parcela da população. A linha de crédito concedida pelo Pronamp corresponderá até 30% da receita bruta anual, calculada com base no exercício anterior de contratação, salvo em casos de empresa que tenham menos de 1 ano de funcionamento. Seguindo com as notícias da política, o Exército não vai trazer nenhuma punição ao general Eduardo Pazuello, ele que foi a um comício político na companhia do presidente Jair Bolsonaro. Foi avaliado aí pelo comando do Exército que o general da ativa não cometeu transgressão disciplinar ao participar de ato político ao lado do presidente. A decisão contraria regulamento da própria instituição e gerou opiniões políticas diversas na internet. A avaliação acaba entrando em choque com os decretos que abordam o regulamento disciplinar do Exército. Porém, os membros do alto comando acharam melhor não puni-lo. Nas notícias dessa manhã que reverberam o alerta sobre o desmatamento na Amazônia. Segundo os dados repassados pelo Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INPE, a Amazônia Legal teve o maior desmatamento do mês de maio desde o ano de 2016. Até o dia 28, 1.180 quilômetros quadrados da região estavam sob alerta. É o terceiro mês consecutivo que os índices batem recordes mensais, segundo a medição do próprio INPE, chamando a atenção do mundo inteiro para o trato à floresta amazônica. E uma outra informação que nós recebemos nessa semana, a empresa JBS sofreu um ataque de hackers estrangeiros que paralisaram seus sistemas, principalmente nos Estados Unidos. O FBI está investigando essa situação e, segundo informações, o Review, um grupo conhecido também como Sodonokibi, um grupo de cybercriminosos mais lucrativos do mundo, com sede aí na Rússia ou em algum país que faz parte da antiga União Soviética. Esse grupo de hackers pratica diversos tipos de ataques exigindo o resgate de dados com pagamentos em dinheiro. E segundo informações, eles foram os responsáveis por esse ataque à terminal americana da multinacional brasileira. Sendo esses os principais destaques do Expresso Meio-Dia dessa edição de sexta, eu agradeço a sua audiência e me despeço desejando um ótimo final de semana. Nos reencontramos na próxima segunda. Uma boa tarde a todos.